Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Bom dia! Hoje o bom dia está mais florido aqui, né, nessa live. Queremos dar as boas-vindas, né, para os nossos internautas e os nossos telespectadores. Bom dia, pessoal. Vamos para nossa quarta live. É isso aí, nossa quarta live, Conexão 8. Né? Hoje, especialmente, conseguimos conquistar o Instagram, né? O Instagram. E fazer pelo perfil do Conexão 8. Tudo porque a nossa chefe hoje está de aniversário. Queremos parabenizá-lo, né? Pelo esse grande dia, esse importante dia. Ganhou um presente aí, perfil verificado para fazer live. Mas Instagram. Nos deu um presente hoje. É isso aí, minha gente. Então, vamos chegando, vamos mandando a live para mais pessoas, né? Vamos encaminhando a nossa live. E agora vamos chamar o nosso convidado de hoje, o Paulo Cruz Filho, né? O professor Paulo. É professor Paulo, né? É, ele é professor e está com a gente também nesse time, um grande profissional que trabalha com lideranças regenerativas, sistema B e muitas outras coisas. Ele vai se apresentar aqui. Vamos ver se o Paulo já está com a gente. Então, vamos lá. Kleber Zorterra, seja bem-vindo ao nosso Conexão 8. E aqui a gente vai integrando mais pessoas na nossa live. Eu vou mandar para os meus amigos, né, aqui presentes. Vamos ver se o Paulo conseguiu entrar. E vamos conectando. Aqui mandamos, vai encaminhando essa live para. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se... Senão, nós vamos ter que entrar lá do, né, Débora Bibiano também. Vamos lá, ver se está aparecendo aqui. Não, está aparecendo. Então, tá tudo bem. Então, vamos lá. Vamos tentar chamar o Paulo de novo. Paulo, você está aí, Paulo? Deixa eu ver aqui. Então, é isso que acontece, né? Tecnologia é assim, né? Ao vivo. Ao vivo e a cores. Vamos escrever aqui para ele. E, então, agora sim, aqui ó, entrou Paulo, professor Paulo. Sejam muito bem-vindos. Olá, meninas. E aí? Agora deu certo. Aê! Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e com você? Maravilhoso também, o tempo tá excelente, então tá Eu vi que muito bom. o sol tá radiante aí, hein? Tá, em Curitiba tá. Esses 2 últimos dias foram excelentes, maravilhosos. 27 graus, aquela coisa deliciosa. Que bom. Por aqui também tá Rio de Janeiro, né? 27 graus, né? Então tá, gente. Seja muito bem-vindo, Paulo, à nossa quarta live do nosso Conexão 8, né? Um evento que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de setembro. Link na bio já, né? Já estamos há 40 dias do nosso evento, né? Nosso grande evento. E o Paulo é um dos palestrantes. Paulo, se apresenta para nós e é tudo com vocês. É isso aí. Legal, gente. Então, muito prazer para todos aí. É um prazer enorme estar aqui. O meu nome é Paulo Cruz Filho. Eu sou da região sul do Brasil, eu sou de Curitiba. Tive umas andanças aí também pelo mundo. E eu gosto de dizer que eu amo 2 grandes temas, assim, sempre gostei, e que hoje em dia eu trabalho no meio desses 2, né? Um deles eu sempre acreditei que era possível a gente criar uma economia, empresas que atuassem a partir do coração dos seres humanos, ou seja, do que a gente realmente quer, que é gerar impacto positivo, que é a gente estar integrado, que é a gente olhar para o
bem-estar de todos. Então, que uma empresa consiga realmente gerar um impacto social e ambiental positivo com o seu negócio. Né? Então, quando eu estudei gestão lá no início, há 20 e poucos anos atrás, no início da minha faculdade, isso não existia, esse campo não era tão aberto, era ONG cooperativa, né? E aí, hoje em dia, você já consegue, qualquer disciplina, qualquer curso, você consegue ter uma carreira de impacto se você quiser, né? Então, foi legal porque eu fui acompanhando o desenvolvimento desse setor, né? Então, esse é uma esfera que eu sempre fui apaixonado. Como que a gente faz para integrar negócios e impacto positivo? E a segunda coisa que eu sempre fui muito apaixonado era entender por que a gente toma decisões e faz escolhas do jeito que a gente faz. Por que que eu gosto de certas coisas, vocês de outras, o que que diferencia, né, as nossas trajetórias. E aí eu sempre gostei de explorar isso em vários aspectos, né? Mental, emocional, corporal, espiritual. E é uma trajetória sem fim, assim, é um campo imenso. Então, sempre descobrindo por que que a pessoa, ou como que a pessoa pode dar um salto no seu processo evolutivo e saber por que que ela faz as coisas e qual que é o propósito dela, o que que ela veio fazer aqui. Né? O que que os seres humanos vieram fazer aqui nessa dimensão. E hoje o que eu faço é atuar nesses dois campos. Né? Então, eu gosto de falar que a frase que eu mais falo é que quando a gente, nós seres humanos, estamos conectados com quem a gente realmente é, eu chamo com a nossa alma, nosso eu superior, enfim, com quem a gente realmente é de coração, não dos vícios da mente, a gente naturalmente faz impacto positivo. A gente naturalmente vai agir a serviço da humanidade, porque é uma coisa natural. Você consegue ver em todos os autores e livros e religiões que exploraram isso, no final é sempre isso. Eu estou a serviço, eu estou aqui como um todo, eu sou parte do todo. Então, como é que a gente traz isso para a realidade? Nas empresas e para as pessoas. Então, é isso. Esse aqui é o tema que me move em tudo que eu faço. Que legal. Uau. Já tive uma aula, né? Já vivi 84 anos em 2 minutos. Que legal, Paula. É isso mesmo. Muito bom. Né? Então, o tema da nossa live hoje é sustentabilidade. De dentro para fora, né? Eu acho que o Paulo já trouxe aí, né, nessas primeiras falas, o quanto isso é importante, né, Paulo? E que bom te escutar, que todo o processo das empresas são feito por pessoas, né? E como a gente precisa trabalhar antes essas pessoas, essas lideranças, esses gestores e também, né, os colaboradores que ali estão, para que a gente realmente possa fazer essa economia regenerativa, né? Deixar um impacto positivo nessas organizações, não só para as questões ambientais, mas também para as pessoas, né? Eu estava lendo esses dias que as pessoas hoje, né, 70% delas se demitem às vezes do seu gestor imediato, né? E quanto também é importante, você falou essa questão de se autotrabalhar, né? Quanto que é importante a gente se trabalhar quanto gestor para criar esse impacto positivo social, para depois também criar esse impacto positivo ambiental. Fala um pouquinho assim, como é que é isso dentro das organizações, Paula? Essa sustentabilidade de dentro para fora. Eu entendo muito desse lugar. Primeiro eu me trabalho enquanto pessoa, para depois poder impactar a minha organização, para depois poder impactar a sociedade. Porque, como a gente fala mesmo, é realmente de dentro para fora, porque quando você se trabalha, você compreende todos os outros elementos. Porque é como se você tivesse realmente sem visão dentro de um novo espaço, né? Para quem não tem a visão, usa outros sentidos. Mas para quem tem a visão e você tapa a visão, até aguçar os sentidos vai ser demorado. Então é como se você não soubesse agir em qualquer situação, ou não conseguisse lidar com os problemas, porque é tão pesado dentro de você lidar com aquilo, que você não dá conta, né? E aí que vem o desespero, né? Então, quando você consegue entender qual que é a lógica que acontece dentro de você, aí sim você consegue começar a dar os passos em direção a resolver um relacionamento, ou então um problema organizacional, etc. Então, eu super concordo contigo. E aí tem uma das metodologias assim que mais me impactaram, que eu conheci ao longo dessa jornada, que é uma metodologia de como que a gente entra em flow, né? De um programa chamado Flow Mastery, que eu fiz e a gente está trazendo para o Brasil. Mas o que acontece ali?
a gente tem que entender que a forma que a gente toma decisão e faz escolhas é super complexa. Envolve vários elementos. Eu vou fazer um recorte aqui. A gente sempre faz recortes, né? Eu gosto de dizer que a gente, se a gente pensar só no planeta Terra, a gente está falando de 0,00000 não sei quantos por cento, né? 0,00001% do universo, que é gigantesco. Então a gente sempre escolhe fazer um recorte. Eu estou tendo um recorte do planeta Terra, que já é imenso. Então a gente vai sempre. Então, qual recorte você está usando, né? Então, voltando. Quando a gente faz um recorte aqui, voltado enfim, primeiro essa vida que nós estamos nessa dimensão, você tem todos os seus pensamentos, sentimentos, emoções, né, que configuram e levam você a um momento de escolha. Aquele 1 segundo que você decide, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou levantar a voz, eu não vou. Tem 1 segundo ali que faz você agir e que, se você parar esse 1 segundo e você abrir, é imenso. A quantidade de informação que você processou e você nem sabe, né? Emocionalmente, mentalmente. Aí você toma essa escolha, aí você tem uma atitude, que ela 1 segundo depois é a atitude que você tomou, e aí vem o teu comportamento, a atuação e o resultado que você tem na vida. Então essa lógica ajuda, quando você começa a desenhar essa lógica em tudo que você faz, tô tendo um resultado na vida que eu não estou gostando. Então beleza, quais são as ações que você está tomando, as atitudes que você tem, as escolhas que você faz, os pensamentos, emoções e tudo mais. Você consegue entender a tua lógica de processamento. Então essa é uma das ferramentas legais. E aí, quando você entende isso, né, e você compreende a tua lógica, você consegue, daí sim, trabalhar a empatia de entender que o outro vai ter uma lógica que você não vai entender. Esse é o primeiro ponto. O outro, ele tem uma vida diferente, ele tem sentimentos diferentes, um DNA diferente, enfim. A pessoa vai processar de uma forma diferente que a tua. Então, você nunca vai conseguir compreender o espaço dele. O único jeito de você se conectar ao que está acontecendo numa relação é você perguntar, ser curioso. Estar ali, tentar entender, compreender e eliminar os teus próprios preconceitos, né? Que você só vai saber que você tem quando você faz esse trabalho de autoconhecimento. E aí, ao entender a relação com o outro, então vejam, eu estou aqui falando de uma dimensão individual para uma dimensão coletiva do nós, para daí sim uma dimensão maior, que é, bom, então, e a empresa, que é um conjunto de pessoas, né? Quais são os desafios da relação dela com um stakeholder, com a comunidade, com o meio ambiente? Veja, é um conjunto de pessoas. Então, é justamente nessa lógica mesmo. Você vai trabalhando individualmente, depois das relações, e depois você vai poder olhar o coletivo. Se você for direto para o coletivo, a empresa tem que se posicionar perante a sociedade em relação à diversidade e inclusão. Tá, então volta para as pessoas. Como as pessoas lá dentro sentem diversidade e inclusão? Né? A gente tem casos de empresas que nosso time tem bastante força de trabalho diversa e feminina, né? E tem reuniões que o nosso time não consegue marcar com diretorias, porque só tem homem no conselho, só tem homem na diretoria, e eles precisam que eu, como diretor da empresa, esteja lá para fazer a reunião. E aí é a hora da gente, sim, então faz a reunião e ali joga. Não, escute, em relação a ESG, sustentabilidade, diversidade e inclusão, vocês estão com uma nota muito baixa aqui nesse ponto, porque nosso time não consegue marcar essa reunião, eu tenho que estar aqui na reunião. Então, é jogar realmente a real para as pessoas perceberem, nossa, eu nem tinha percebido que eu tenho esse viés. Olha só, que bom que você está percebendo agora, então a gente pode agir. Então, sempre volta para o individual, né? Que legal, né? Assim, quando eu também trabalho vejo essa questão das empresas, né? O quanto é importante, né, a gente tá discutindo todos esses assuntos, quando tu traz isso, assim, principalmente, daí eu, né, a Débora do outro lado, como mulheres, realmente, a gente às vezes está na empresa com sistemas de gestão, ESG, certificadas, e são coisinhas pequenas que às vezes o time que está ali não se dá conta, né? É o que eu digo, essa cultura organizacional que até que ela dê um giro e passe a olhar de outra forma, tu precisa ir trabalhando e construindo uma nova cultura, né, para olhar para as pessoas, olhar para esses valores dessas empresas, né, esses princípios, para realmente ir trabalhando um SG de fato, né? Exatamente, porque o básico, né, Paulo, a gente sempre discute isso aqui, né? A gente acompanha empresas todos os dias
E é o que a gente comenta, porque assim, a dificuldade que as pessoas têm de entendimento de executar o que é básico, né? Então, e isso é o mais preocupante, e eu vejo assim, né? Essa sustentabilidade, quando fala de dentro para fora, ela é a palavra sustentabilidade no geral, né? No que tange o todo, né? Então, tipo assim, o básico que o gestor não consegue comunicar, né? Para tornar um time sustentável, né? Para tornar a empresa sustentável, para tornar o negócio sustentável. Então, eu vejo assim, hoje, né, a dificuldade que o empresário tem, primeiro de entender ele, né? E aí é o que o Paulo estava falando, né? A pessoa se trabalhar. E claro, a gente consegue perceber porque ao longo, né, dos nossos anos e das nossas vivências, a gente vem se trabalhando todos os dias. E aí, claro, fica muito mais fácil da gente fazer essa percepção de valor, né? E o que eu vejo é que a pessoa ela não tem essa percepção de valor, né? Ela não sabe o básico que é o porquê, que motivo fez ela iniciar uma operação e quais são os motivos que fazem ela continuar essa operação, né? Então, acredito que esse seja um tema de suma importância, né, da comunicação. E ainda nós falávamos com a Priscila ontem, da Unis, que eu acho que ela deve estar aqui na live também. Eu vou ativar os comentários aqui, né, para a gente poder falar sobre isso, que é o que a gente não vê, né? Às vezes é o que está em oculto, por quê? Porque são eles fatores, né? São eles situações do dia a dia que nos fazem cegar, né? E fazer uma demanda automática. Ontem a gente estava mesmo conversando, né, da região do Vale do Taquari, e nesse desafio da reconstrução do território, né, do estado do Rio Grande do Sul, o quanto quem está, né, nesses cargos de gestão, seja ele nas universidades, o quanto é desafiador ter que se colocar no lugar do outro, porque a gente sabe das necessidades a gente estava comentando, né, de fazer revegetar uma mata ciliar, né? O quanto é importante a gente falar com esses proprietários dessas terras, mas também conseguir se colocar no lugar deles e entender o quanto eles perderam, o quanto eles, né, perderam de espaço territorial, o quanto a gente precisa também mostrar para eles, enquanto entidades, enquanto poder público, a importância. Então, é um caminho bem tênue, assim, a gente precisa reconstruir, mas a gente também precisa olhar para essas pessoas, como elas estão sentindo, né, o que elas viveram, e aí entra vários níveis também de conhecimento. Então, da mesma forma que a gente está discutindo e conversando aqui, não é a mesma forma que eu vou discutir com essas pessoas, como é que a gente vai levar. Então, essa comunicação, a Débora, que é da comunicação, também é uma comunicação que precisa ser assertiva nessa reconstrução do território, olhando para essas pessoas, né? Não só no aspecto de reconstrução de uma mata ciliar, por exemplo, uma questão ambiental, mas todo esse aspecto social que precisa também ser olhado e validado, né? Eu acho que tem um conceito que integra muito tudo isso que vocês falaram das empresas até o desenvolvimento de territórios, né? Isso é bem legal, porque é justamente, né, o campo de exploração e de experimentação que eu tenho vivido durante muito tempo, né? Tanto na WeFlow, a empresa B que eu fundei, que justamente trabalha com essa questão das organizações, e na Para Impacto, que é esse hub coletivo, né? Que foi fundado ali no oeste do Paraná, que também olha para o desenvolvimento das comunidades e de territórios, que é um conceito que eu acho que integra tudo que vocês estão falando, que é o conceito de porosidade ou maleabilidade intencional. Tá? E o que é isso? Então, assim, a gente também eu gosto muito de trabalhar com atitudes, né? Então, quais são as atitudes que a gente tem que ter para realmente ter uma vivência mais sustentável de dentro para fora? Ou de uma liderança, ou de uma presença mais sustentável, enfim. E a primeira atitude é justamente intenção. A gente costuma falar de propósito, né? Mas propósito parece uma coisa grande, pesada, que vai ser para a vida inteira,
né? Que você tem que encontrar, e a gente provavelmente tem um propósito quando a gente veio para cá, nessa vida, né? Só que é difícil de conseguir conectar esse propósito em alguns momentos da nossa vida. Então vamos deixar o propósito guardado, porque ele existe, mas ele é um pouquinho mais pesado, e eu prefiro trabalhar com intenção, que é mais leve. Qual é a sua intenção para esse momento? Qual é a sua intenção ao entrar numa reunião? Qual é a sua intenção ao entrar num coletivo? O que você está querendo doar e ganhar daquele processo? E se a gente está consciente dessa intenção, aí a gente sabe o que vai me incomodar, o que não vai, e eu vou estar aberto a curiosidades, coisas que eu não tinha imaginado. Agora, se eu estou fechado, eu não tô consciente da minha intenção, aí eu naturalmente vou fazer uma leitura do ambiente que aí eu vou estar julgando. Ah, é contra o que eu quero, é a favor do que eu quero, mas às vezes eu nem sei o que eu quero, porque eu não estou consciente. Então, o meu convite, mantendo uma regularidade aqui na fala, é justamente essa. Qual é a sua intenção maior? Quando você vai para qualquer relação que você tem, e até mesmo quando chega em casa, depois do dia cansado, você vai para casa e tem lá seu cônjuge, seus filhos, e aí você vai, né, se conectar com eles e qualquer coisinha você já estoura. Porque você já foi com essa intenção de que, cara, eu não aguento, não me venham encher o saco. Só que você não expressou isso. Então na porta de casa, respira, joga tudo para fora, ó, aqui eu não quero, chega, deixa eu entrar e se eu preciso de carinho e atenção, eu peço, gente, hoje eu tô triste, tô cansado, o dia não foi legal, quero um abraço, você já muda, né, com a tua intenção, porque o que eu quero dentro de casa é amor. E é a mesma coisa que eu posso fazer nas empresas, né? Então, e aí eu falei do conceito de maleabilidade, que é ser maleável, flexível, ou porosidade. Algo poroso é algo que deixa entrar o que está fora, né? Algo rígido, fixo, não deixa. Impermeável, não deixa a água entrar. O poroso deixa entrar. Então, se eu estou impermeável ao ambiente, eu estou preso na minha intenção. Se eu estou consciente dela e eu entendo que as outras pessoas desse coletivo ou desse território têm intenções diferentes, porque vêm de situações diferentes, e eu estou maleável, aberto, poroso a isso, aí eu consigo conectar, né? Eu talvez não entenda 100% a intenção por trás da pessoa, mas eu consigo me abrir para dizer, esse é um outro ser humano com uma outra vivência. E aí eu consigo trazer. Então, a primeira atitude é a intenção. Com qual intenção você está começando um processo? Foi o que você trouxe. Eu tenho que ter intenção de entender a realidade daquela pessoa e também não totalmente me jogar e falar, coitado de você, meu Deus, se eu estivesse no teu lugar, o que eu ia querer? Porque tem outras vontades e outras necessidades também. Então, é aquela atitude assim, ok, é isso que você precisa, ficou bem entendido, vamos elencar os outros atores e vamos trazer, né? E aí, talvez quem esteja ouvindo fale, então tá, então é ter uma atitude mais racional, né, assim, uma análise, né? E aí, para quem conhece os níveis de consciência, como a gente evolui na nossa consciência e no nosso pensamento, sim, a racionalidade está ali mais ou menos no meio, né? Ela é mais avançada do que a não racionalidade, do que a não consciência. Mas, às vezes, o mental não consegue fazer os cálculos que a gente precisa para tomar as melhores decisões. Né? E aí a gente começa a trazer outros formatos de tomada de decisão e escolha que são complementares ao racional. E aqui eu já começo a falar, né? Para quem conhece, por exemplo, um autor que trouxe muito isso, é a teoria U na liderança. Né? A teoria U mostra o quanto você tem que abrir a consciência, você desce lá para baixo e lá embaixo, na profundidade, acontecem outras formas de tomada de decisão, e aí você começa a crescer concretizando, né, colocando em realidade algo novo que surgiu. Mas como é que eu faço surgir? Eu faço desde análises mentais, quanto também exercícios em que eu deixo o campo falar, o coletivo falar. E existem várias, vocês conhecem, várias ferramentas que permitem isso. Né? Desde exercícios sistêmicos, constelativos, a metodologias em que cada um vai colocando uma ideia. Enfim, não faltam ferramentas para gestores de empresas, de organizações sociais, de governos, de coletivos, criarem um processo de tomada de decisão inclusiva, diversa, e que não vai limitar a pessoa porque ela não fala, tem um perfil introspectivo, não é inteligente. Não, todas as pessoas podem ser canais porque o campo quer trazer para o futuro que está emergindo. Né? Então, para quem agora meio que perdeu assim e não se localizou no que eu estou falando, pensa em outras formas de tomada de decisão que não é só da cabeça. Mas existe isso? Existe. E essas formas permitem a gente colocar essa intenção bem aberta.
né? Então, só para trazer aqui, de novo, finalizando esse tópico, a primeira atitude é a atitude da intenção. Eu estar consciente de com qual intenção eu estou entrando, em qualquer ambiente. Faz sentido, gente? Para mim faz muito sentido, sabe, Paulo? Dentro da minha trajetória, eu gosto de compartilhar. Eu tenho uma questão, né, bem racional e a gente conversou um pouquinho também, o Paulo, sobre Enneagrama, que também é uma outra ferramenta para a gente conhecer os pares, né? E conhecer. E dentro dessa minha caminhada, eu fui também olhar várias outras ferramentas, né? Quando eu fiz o Gaia Education, depois eu fui fazer conhecer a teoria U. E o quanto é bacana a gente ter essas ferramentas para conhecer quem está com a gente, para fazer projetos mais colaborativos, porque eu mesma, em muitos momentos, me colocava, não, é a minha ideia, né? E aí, como eu trabalhei muito como gestora, e aí quando eu fui conhecer a teoria, eles diziam assim, tem os 4, se eu não me engano, aí 4 níveis, mas às vezes, a pessoa que está ali, o gestor, né, o stakeholder, está ali tanto no time querendo escutar, então as pessoas falam o que o gestor quer escutar, não o que elas querem falar, né? Porque tu sabe que aí a tua ideia vai ser aceita. Então, também tem que ter esse espaço, né, para que esse coletivo consiga construir junto. E nesses momentos que a gente está vivendo, é isso que a gente precisa fazer. A conferência, ela vem também com esse intuito, mas essas ferramentas que tu traz, eu acho que é uma nova forma. Nova, nem tão nova, né? Elas estão aí, mas eu digo em muitas organizações, uma nova forma da gente ter reuniões mais participativas, não reuniões onde as pessoas realmente possam construir junto dentro da organização, colocando as suas ideias, né? Sendo ouvidas de uma forma mais empática também, né? E essa questão que tu trouxe, qual é a intenção, né? Qual é a intenção, às vezes, da gente estar aqui reunido, né? Seja qual projeto for, né? Então, quando a intenção está clara, as pessoas também que estão no time, elas sabem se querem estar junto ou não, né? Uau! A Mariângela, né? Nossa prof. Mariângela, eu chamo ela de doutora, cada um tem um ícone para mim aqui, né? Eu vou achar um ícone para o Paulo. Né? A evolução íntima e grupal pode ser agilizada a partir da qualidade, da intencionalidade e do autoposicionamento. Né? Ela colocou aqui e depois uma outra internauta também colocou aqui, ó. Muito bom mesmo, a Jéssica Dalmaso. Muito bom mesmo, Paulo, trocar pela palavra intenção. Fica mais claro e leve. E é algo para se levar, para a vida mesmo. Qual é a intenção quando algo, né? Quando faz algo, né? Qual a sua intenção quando faz algo? E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente entra com uma ideia fixa e a gente acha que essa ideia é o que vai pautar a vida do outro, né? E nunca é, né? Uhum. E aí agora a Mari complementa falando assim, super importante não ser indiferenciado em relação a quem eu sou ou a quem é o outro. O que é o que é o meu e o que não é. A comunicação se estende para além do ego em direção ao cosmo e à sincronicidade. Ó, ela, além de tudo, ela é poeta, né? Sabe que eu tenho um parceiro também que trabalha com teoria U e eles têm uma metodologia que eles falam do ego para o eco, né? Então, sair desse lugar mais egóico, né? Para esse lugar do coletivo, né? Do todo, né? O que é melhor para o todo, né? Isso, e sempre sem esquecer que a gente não pode ter romantismo também, porque o que acontece muito atualmente é que às vezes a pessoa ela está descobrindo essa forma de enxergar o mundo e às vezes rapidamente vai para o extremo, né? Então você vai rapidamente pro eco, pro coletivo, todo mundo tomando decisão, e tem que ser participativo, e vamos juntar. Só que daí a pessoa esquece, e esse realmente é um sintoma do mais alto nível, da primeira camada dos níveis de consciência, que é essa pluralidade, só que a pessoa, ela acha, ou ela esquece, que as outras pessoas estão operando de formas de ver diferente.
ela acha que todo mundo está operando da maneira dela e todo mundo tem que operar da maneira dela. E aí ela coloca tanto o ego que ela esquece a importância de trabalhar os egos, né? Porque o ego é a ferramenta que nos mantém aqui a nossa alma viva nesse corpo. E aí a diferença é que quando a gente vai se trabalhando, o ego sai do volante e vai para o banco do passageiro. Ele continua ali, ele é importante, porque ele vai trazer justamente como que aqui eu materializo as coisas. Mas quem está conduzindo não é mais ele. Mas no começo tem que ser. Quando a gente está nascendo, está se desenvolvendo, é realmente o ego que está ali, né? O nosso trabalho é conseguir justamente fazer essa interligação entre ele e viver em harmonia com o nosso ego. Só que você não pode esquecer que ele existe, porque às vezes uma solução territorial, ou de uma organização, ou de um projeto social, vai ser sim olhar lá para o básico e satisfazer as necessidades daquela pessoa, os desejos daquela pessoa. Porque sem isso ela não vai alcançar um patamar maior, né? Então isso a gente tem que ter bem claro. E aí eu destaco, eu acho que nesse ponto, uma segunda atitude, que vem logo depois de eu estar com essa intenção bem consciente, que é a questão a gente chama de em inglês accountability. Em português fica como se fosse uma responsabilidade incondicional, que eu gosto de traduzir por assuma isso. Tem que assumir a responsabilidade de que agora você está consciente da sua intencionalidade e que você também está consciente e que outras pessoas também têm as suas intenções e você agora vai ter que orquestrar tudo isso. Ah, mas eu não sei orquestrar. É sua responsabilidade agora que você tem essa consciência. Então vai atrás, né? Então essa é uma questão evolutiva muito importante. A gente às vezes pede, eu quero mais iluminação, eu quero compreender mais, eu quero saber mais, eu quero mais desafios. E aí teve uma vez que, eu não lembro em que momento isso aconteceu, se foi alguém que falou, acho que veio através de alguém que trouxe essa visão, enfim, mas foi assim, pedi tanta coisa para o universo, daí o universo responde, ok, e com o que você consegue dar conta? Né? Você consegue dar conta com o que vai vir? Então, você consegue dar conta é essa questão da accountability, da responsabilidade. Você pode ter 1000 intenções e vontades, mas o que você consegue dar conta? Eu sinto que eu não consigo. Que bom, pede ajuda, porque ajuda tem. E aí você vai buscar, né? Então é a mesma coisa com liderança. Não, mas o mercado é resultado, não posso abrir mão do meu resultado, é você mandado embora. Claro, isso super faz parte da realidade. Mas isso é o que te completa? É só isso? Não, tem mais. Legal, mas você não consegue equilibrar. Não, então beleza, vamos buscar ajuda. Então não é dizer, não tem como. Não, sempre tem como. Então vamos buscar. Então é você assumir essa questão, né? E é não tirar o seu da reta, vamos dizer assim, né? Você dizer assim, não, eu estou presente aqui, eu estou no coletivo e vamos fazer acontecer, né? Então é você ser totalmente responsável pelas suas escolhas e decisões. A situação que você tem de vida hoje, claro que dependeu de vários fatores, mas foram suas escolhas que levaram até aqui. Então são as suas escolhas que vão levar para os próximos passos, né? E às vezes é dolorido, é difícil, é quase impossível, né? Vocês sabem, vocês se trabalham. Tem coisa que a gente está se trabalhando há 5, 10 anos. E chegou uma hora que finalmente a coisa faz sentido, né? Então é um processo mesmo, você tem que assumir essa evolução. E eu só queria fazer um parêntese sobre isso, que isso é tão forte, o que a gente está falando é tão forte para comprovar, né, que todo mundo conhece, né, a gente está falando de sustentabilidade aqui, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, aqueles 17 quadradinhos coloridos, né, combater a fome, a pobreza, etc. Acho que muita gente, quase todo mundo conhece que trabalha nessa área, são formas que as nações se uniram, as Nações Unidas, para falar, como é que a gente transforma o planeta até 2030? Né? E estabelecemos metas que pessoas e empresas devem atuar, governos, etc. Só que também foi percebido, há alguns anos atrás, que estava difícil alcançar essas metas. E por que será que está difícil? E um dos fatores que mais foi destacado porque as pessoas não estão internalizando. A gente joga para o outro. Né? O governo tem que fazer, a empresa tem que fazer, ou tem que fazer, ou eu tenho que fazer, mas muito em termos de comportamento. Eu tenho que separar o lixo, né? Mas primeiro de tudo eu tenho que integralizar em mim o que significa isso. Isso faz sentido para mim, né? O que separar o lixo faz sentido para mim, né? E aí realmente surgiu um movimento chamado em vez de inglês, né, os SDGs,
né, os Sustainable Development Goals, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, surgiu os Inner Development Goals, os IDGs, que é os Objetivos de Desenvolvimento Interno. E foram 5 dimensões que foram desenhadas, né? Então, a primeira dimensão é o ser, é eu saber quem eu sou, daí tem a questão de autoconhecimento, tudo. Depois tem a questão do relacionar-se, como que eu me relaciono com os outros, né? Do colaborar, então como eu colaboro, agir, que é então, como é que eu vou para a ação, e tem mais um que me fugiu agora. Mas esses 5 elementos, eles ajudam a gente a entender como que eu trago a sustentabilidade aqui para dentro. E é legal porque os IDGs é um framework aberto. Qualquer pessoa pode se conectar com eles, entrar nas plataformas e usar. E aí fizeram um levantamento, tem mais de 900 ferramentas disponíveis para essas dimensões, porque todas as pessoas do mundo colocaram, que ferramenta que você usaria? Essa. Então tem tudo, tem Enneagrama, tem teoria U, tem muita coisa, né? Então é um framework que ajuda você a começar a trazer para o eu a sustentabilidade. Então eu achei importante relacionar aqui, porque quem está sentindo aqui nessa live, nossa, isso faz sentido para mim, eu quero botar na minha intenção, eu quero assumir isso. Como é que eu faço? Os IDGs é uma ferramenta interessante para você explorar, né? Além de várias outras. Então, já fechando esse ponto aí para o pessoal poder sair com alguma coisa. E é tão importante, Paulo, que eu estava discutindo, porque as lideranças, né, de jogar a culpa no outro, né, e terceirizar a culpa sempre, né, dentro das organizações, responsabilidade, né, e não assumir a sua responsabilidade, né, e isso é tão importante, porque aqui a gente está falando de ferramentas que são gratuitas, ou não? Né? 100%. Então, a gente olha como isso é importante, né? De tu ter uma gestão sustentável, porque o que sempre o empresário reclama, né? Que ele precisa investir, ele precisa aportar dinheiro, ele precisa colocar um capital e tem uma ferramenta, existem ferramentas, né? Altamente sustentáveis e gratuitas que é só ir lá pesquisar, entrar e aplicar, né? E fazer essa aplicação. Claro que a gente entende que muitas vezes a gente precisa de gestores, né, e líderes para fazer essa aplicação eficiente. Mas se eu quero iniciar e fazer um processo já, né, de alta performance direta, né, imediatamente, então eu ter essa intencionalidade, eu ter, né, essa autorresponsabilidade, eu já posso sair aplicando. E como isso é importante, e eu sempre falo isso, né, para os pares, e quando a gente está nesse processo colaborativo, o quanto é importante a informação, né? O veículo da informação, né, de ter a intenção de informar também correto, colocar essa comunicação assertiva correta, para que as pessoas entrem numa live, né, como essa. Eu tô 1 hora aqui, né, dedicando o meu tempo para um aprendizado, e esse aprendizado ele seja um aprendizado eficiente e que eu já consiga fazer uma aplicação direta. Tu sabe que bem lembrado, né, Débora? E fazendo essa costura com o que o Paulo falou, né? Claro que a gente tem todas essas ferramentas, né? Para iniciar, isso é importante para as empresas iniciar, mas é um caminho, né, Paulo, né, Débora? É uma jornada, né? É uma jornada, o autoconhecimento, aquilo que o Paulo falou, né? A gente que está nessa caminhada sabe, né? Eu lembro que quando eu iniciei eu achava que, não, sei lá, uma sessão, eu vou usar uma ferramenta, vou resolver todos os meus problemas, né? É uma jornada, ele é uma caminhada, e tanto pessoal quanto para as organizações, a gente precisa sempre se autodesenvolver, né? E nessa escala de autodesenvolvimento são escadas, onde que a gente vai caminhando e achando novos desafios, né? A gente às vezes volta 2 passos, dá mais 3, né? E essa é o processo de evolução de autoconhecimento de dentro para entender, né, o quanto eu preciso me trabalhar e melhorar para que de fato eu possa estar me relacionando, né, seja dentro de um projeto, seja com os pares, né, tudo é relacionamento, né, tudo é relacionamento.
E fazendo um gancho, Paulo, com o que tu trouxe das ODS, né, e das IDGs, é uma coisa que eu sempre, logo quando começou as ODS, eu dizia, mas gente, como é que a gente vai chegar na população? Porque, de fato, quem vai fazer a mudança é a população. São as pessoas, né, que vão precisar separar o seu resíduo, que vão precisar evitar o desperdício de água, que vão precisar plantar de uma forma mais sustentável. Então, como é que eu faço com que essas metas, esses objetivos, de fato cheguem a quem vai fazer com que esse resultado seja alcançado, né? E as IDGs, e quando eu escutei ali em Foz, né, em Foz a Maria Ângela falar, junto com o Cláudio, eu disse, cara, tá aí, eu não tinha ainda esse conhecimento das IDGs, eu disse, alguém colocou o que eu estava aqui pensando, né, há muito tempo, como a gente vai fazer? E vai passar por essas pessoas realmente, né? O que faz sentido separar o resíduo? Eu lembro que um tempo eu trabalhei com educação ambiental. E quando eu comecei a trabalhar com educação ambiental, eu dizia assim, tá, mas como é que eu vou fazer com que as pessoas respeitem o meio ambiente se elas não conseguem se respeitar entre elas? E aí a gente via muito isso num trabalho, não. Eu passo primeiro pelo respeito entre o meu colega, no caso ali eram até crianças, né? Mas para depois eu conseguir mostrar que eu preciso respeitar o meio ambiente, que eu preciso respeitar uma mata ciliar, que eu preciso, né, respeitar o meu entorno. Então não é... Primeiro eu aprendo a me relacionar, respeitar os meus pares, para depois eu entender que eu preciso que tá tudo em conjunto, ir para fora, ir para esse todo, né? E quanto as minhas ações impactam o todo, né? Não adianta a gente pensar, a gente está aqui trabalhando, né? Ações, sei lá, de gestão de resíduo, de tratamento de água e muitas outras, né? Mas isso vai impactar o todo, né? Não fica aqui, é bom se ficasse só aqui no meu quadradinho, né? Na minha região, né? Seria ótimo. Seria ótimo. Mas não. A gente cuidaria só do nosso quintal, né? Mas é o todo. Então, primeiro eu preciso entender que as minhas ações estão impactando o todo. E sem aí dúvida. É importante, né, Paulo, que tu falasse, é o pedir ajuda, né? Eu entender que sozinho eu não consigo fazer, mas eu preciso da ajuda de outros pares, né? E é o que eu coloquei aqui, né? Então, assim, só fazendo um adendo, não é que a pessoa vai conseguir executar sozinha. Não, ela não vai. Porque ela precisa da ajuda de um expert, ela precisa da ajuda, né, de pessoas que entendam e tenham esse conhecimento maior para que possam fazer essa aplicabilidade, né? E é isso que a gente espera e a gente... trouxe o Conexão 8 justamente para isso, para conectar, né, esses pares, para fazer essa escuta, né, e depois da escuta a gente ter uma intenção, né, e dessa intenção a gente ter execução de um projeto. Isso. Porque quem está nos acompanhando em todas as lives, né, para ver o quanto é complexo todas essas questões que estamos vendo no estado, mas não só no estado do Rio Grande do Sul, porque a gente, né, mas enquanto Brasil, enquanto mundo, frente às mudanças climáticas. Então, a gente está falando aqui em pessoas, sustentabilidade de dentro para fora. Na semana passada falamos com a Maria Ângela da questão mental, do agronegócio. Então, esses vários especialistas, né, que a gente precisa fazer essa conexão dentro do Conexão 8 e também fora, né, isso que a gente, para que a gente possa resolver esses problemas complexos, né, não é soluções simples, né, às vezes parece que não, tá, como é que vamos resolver isso? São muitas pessoas com muitos conhecimentos envolvidos para que de fato a gente consiga efetivamente traçar mudanças frente às questões que estamos vivendo enquanto Brasil, mundo e Estado. Perfeito. E aí você trouxe um termo que eu acho que integra tudo que vocês falaram até agora também, que é o problemas complexos. Hoje a nossa realidade é exatamente essa. O Covid mostrou. Gente, está tudo interligado. Não tem você viver sozinho, não tem fechar fronteira, não existe isso. E não faz sentido algum. Isso é uma forma de ver que já deu, né? E a gente está migrando para uma nova economia e uma nova economia vai ser compartilhada, né? Já está começando. Não é teu o bem. Você não precisa ter a posse de um bem porque é de todos e todos podem usar. E a gente vai chegar nesse paradigma, né? Mas antes da gente chegar lá,
tem que trabalhar os egos e as intenções. Só que assim, essa questão, todos os problemas são extremamente complexos hoje. Os mais simples a gente consegue resolver fácil. A gente tem muita tecnologia, muita inteligência, então os problemas estão ficando maiores, né? É aquela questão se essa bolinha é tudo que eu sei, né? Então a área de contato com o que eu não sei é essa aqui. Agora, quando eu começo a aprender mais e eu sei mais, e aí a bolinha aumenta, a área de contato com o que eu não sei vai aumentar. Então é uma jornada infinita, e a gente tem que saber entender que é isso, é uma trajetória, não vai ter um fim. E a graça está justamente em alcançar essas etapas. E aí, para resolver problema complexo, a gente precisa sim ter um nível de consciência que vai superar aquele que eu falei do pluralista, que até enxerga essa complexidade, mas acha que todo mundo enxerga. E aí é saltar para o nível que a gente chama do nível integral, né? Que foi, inclusive, o tema do livro que eu escrevi de liderança integral, com o José Vicente e com a Lu, é que nessa camada integral você entende que cada um está no seu nível e você pode combinar esses níveis e você não fica preso no seu. E aí é uma explosão realmente de consciência. E conectando ainda com o que vocês falaram, então eu preciso acessar esse estado de consciência para poder resolver um problema complexo. E aí eu conseguir colaborar de forma que a gente chama de colaboração extrema. Ou seja, é colaborar com aquela pessoa com a qual eu nunca estaria sentado numa mesa. Pode ser alguém que eu nunca concordo, ou coisas que a gente já ouviu em reuniões, ou também pode ser com, às vezes, alguém de um partido político que você não concorda, só que é você conseguir estar ali, né, ouvir o outro lado e manter essa visão do coletivo, né? Então, isso é dificílimo, mas exige um trabalho interior. E aí você vai conseguir lidar com qualquer situação. E aí, tudo isso nos leva a um conceito, que é um conceito que permite a gente entender tudo isso, que é a interdependência. Eu interdependo de vários atores para fazer o que eu quero. Na minha vida eu sou interdependente. Não existo como não dependente mais, né? E olha que legal, a interdependência é um dos conceitos principais de um movimento que eu estou aliado a ele há muito tempo, porque eu ainda acho que é um movimento que ajuda demais a gente na transformação da economia, que é o movimento das empresas B, né, da certificação de empresa B. O que é esse movimento? B vem de benefício, empresas que geram benefício para o mundo. Eu já vou explicar por que eu estou falando desse movimento. Esse movimento é um movimento justamente para integrar o impacto com o negócio e mostrar que é possível. Hoje já são um conjunto de 9 mil empresas do mundo que tem essa certificação. Mas além de uma certificação, ela é um movimento aberto e gratuito. Então existe uma plataforma, e se você escrever no Google avaliação de impacto B, tá? Ela é B mudo, ela é gratuita, você entra lá, ela é super colorida, fácil de usar, e você pode medir o impacto de qualquer empresa no planeta. Qualquer empresa, organização social, ela é gratuita. E lá, tem muita gente que fala que queria fazer um curso de sustentabilidade, um curso de ESG, Paulo, qual que eu faço? Eu falo, abra uma conta no B Impact Assessment, na avaliação de impacto B, e responda todas aquelas perguntas, estude o Saiba Mais. É o maior curso que você vai ver. Por quê? Porque essa plataforma ela é atualizada todo ano com as novas tendências que aparecem de empresas que querem se certificar como B. Então, ali é um curso gigantesco de ESG, de sustentabilidade, que você vai ter todas as informações. E é gratuita, de novo, gratuita. Então, para o empresário que fala, mas como é que eu posso ser mais sustentável? Pegue um dia do teu trabalho e preenche essa plataforma, né? Que é completamente gratuita e que ela remete àquela dimensão do IDD que eu esqueci, que é o pensar. Veja bem, parte do mental eu joguei para o lado, né? Que eu sou muito mais do outro lado, né? Mas, enfim, justamente ser, pensar, colaborar, relacionar-se, colaborar e agir, né? Que é o pensar. E para o executivo, que normalmente é muito aqui, e até porque a sua função exige que ele fique muito aqui, ele tem ferramentas muito lógicas também para levar para esse estado. Porque talvez a gente foi para caminhos bem abertos, pluralistas e holísticos aqui. Só que a gente também tem pé no chão e é concreto, né? E aí, para finalizar a fala, eu puxo para a terceira atitude, que é justamente a atitude de integridade. O que é integridade? É você agir de acordo com os seus valores, né? E aí, só que aí tem uma pegadinha. Porque eu tenho a minha intencionalidade, eu assumi e eu ajo com integridade.
E daí se eu falar, ah, não, mas o meu valor, e isso acontece muito, um dos meus valores é meritocracia. Eu não discrimino ninguém, eu sou aberto. Então, se a pessoa tiver competência, ela trabalha comigo, ela participa e eu dou o que ela merece, etc. Meritocracia. A questão é que meritocracia, como valor nos níveis de consciência, é um valor que está um pouco abaixo do pluralismo, porque ela é um valor que ela vai exigir um passado. Para a pessoa ter merecimento, ela tem que gerar um resultado. Para ela gerar um resultado, ela tem que ter tido uma jornada que a permita chegar lá. E quem consegue gerar resultado medido através dos dias de hoje nas empresas? Quem teve educação, quem fez curso, quem conseguiu ter um emprego e quem já nasceu numa situação que não conseguiu estudar. Essa pessoa não merece? Ela não tem meritocracia? Ah, mas depende dela. Vai viver a realidade dela para você ver se você, naquela situação, ia conseguir saber. A pessoa que foi rejeitada a vida inteira, ter postura para dizer, não, mas eu posso estudar. Esquece, você está operando da tua forma de visão. Então, a meritocracia é muito perigosa, mas é um valor meu. Então, a gente precisa listar nossos valores e daí rever os nossos valores e ver qual é o nível desses valores, o que eu entendo sobre esse valor. E falar, ah, caramba, eu acho que eu estou não sendo inclusivo com esse valor. E aí você puxa a vida. Então, integridade, ela é capciosa, porque se você tiver valores, né, que não são valores inclusivos, não são valores relacionados à sustentabilidade, né, e à evolução humana coletiva, você pode estar agindo com esses valores, mas você vai estar operando numa frequência mais baixa. Então, você tem que ter também e rever os seus valores, né? E aí assumir esses valores novos. Então, eu acho que essas 3 atitudes já é o início. Tem mais atitudes, tá, gente? Mas essas 3, eu sinto que, entendendo a sua intenção, assumindo esse processo e revendo os seus valores e agindo de acordo com os valores atuais e revistos, aí você consegue começar a ter uma atitude mais proativa em relação ao impacto positivo. E começa a agir cada vez mais integrado com a sua alma, que é o que eu desejo a todos. Obrigada, Paulo. Eu sabe o que eu vou fazer? Assistir a live de novo e vou anotar muita coisa, tá, Paulo? Porque eu só tô pensando aqui. Eu disse, eu e a Thaís, a gente já tá aqui por osmose, né? O Paulo vai falando e a gente se olha meio que integra, assim. Como é bom a gente poder parar 1 hora do nosso tempo para aprender, né? E eu sempre falo isso, é algo que eu tenho comigo, Paulo, que eu sempre digo assim, a vida, a gente sempre aprende diariamente, né? Com pessoas que chegam, né? E é o que eu sempre falo, nada acontece por acaso, né? Não existe obra do acaso, existe o que, né? A intenção que você cria. E como é bom tu parar 1 hora para te escutar e aprender ao mesmo tempo, né? Porque a gente vai fazendo a escuta ela vai batendo aqui, né? Porque aqui bateu muita coisa hoje, né? E a gente vai fazendo a escuta e a gente vai vendo, assim, o quanto a gente também não para se escutar, né? No dia. Então, são momentos como esse, são momentos, né? Claro que a gente sabe que nem todos aproveitam, né, do benefício de fazer uma live, de executar uma live e fazer essa comunicação, mas eu sempre penso assim, como é importante ter pessoas, né, Paulo? Como você, como a Para Impacto, como o Conexão 8, né? Que são falas que vêm tirar a gente da zona de conforto, né? E a Mari colocou isso, né? Porque a gente sair da zona de conforto não é algo fácil, né? Não é algo... é complexo, né? É desafiador a gente não querer pensar da mesma forma, né? E o quanto é importante ter momentos como esse, né? E espaços como esses para discutirmos para que caminho estamos andando, né? Para onde queremos chegar, para onde nós queremos ir. Bom, o Paulo trouxe muita coisa, sim, mas teve uma coisa, Paulo, que me bateu. O quanto é desafiador, né? A gente consegue enxergar essa evolução quando eu consigo sentar com pessoas que pensam diferente e construir junto. Para mim, assim, eu acho que
fica, né, tudo de muita coisa assim que foi falada, mas eu acho que isso demonstra realmente quando está num lugar a intenção. Porque quando você tem uma intenção clara, independente de quem está sentado nesse projeto, né, nessa caminhada, qual é a intenção? Se a intenção, a gente vai caminhar para o mesmo lugar, independente das diferenças, a gente vai construir junto. E é nas diferenças que a gente cresce, né? Isso eu lembro uma vez de um gestor que ele disse assim: se eu tiver 10 pessoas, Thaisa, que pensam como você, eu preciso só de você, não preciso das outras 9. Né? Mas a gente gosta de estar com quem pensa que nem a gente, porque é mais fácil de dialogar, é mais fácil, né? Não, então vamos fazer isso porque a pessoa pensa igual e vamos lá, né? Mas é mais desafiador, mas é ali que a gente demonstra o crescimento e um olhar realmente de tentar incluir mais dentro, né, desse projeto, dentro dessa intenção, do que a gente está construindo. Então, para mim é uma fala que fica muito, e nesse momento que a gente vive enquanto realidade de Estado, de país, é o momento que eu acho mais desafiador. Como que a gente vai sentar, independente, né, do que eu acho que é melhor, do que A ou B acha que é melhor, como que a gente vai construir um Estado, um país, um lugar juntos, que sejam melhor para o todo, assim, né, dentro dessas, embora dentro das diferenças, mas o que todos nós queremos é viver num lugar, né, com mais arborização, com água limpa, enfim, né, um lugar harmonioso para a gente viver. Então, todos nós queremos a mesma coisa, independente de que lado a gente está, né? Exatamente. Paulo, nós queremos te agradecer. Essas e outras palestras maravilhosas. Vocês vão ter só um gostinho, né? Um deguste aqui, né? Essa degustação. Então, a gente vai poder ouvir o Paulo, né? Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, em Nova Prata, na nossa primeira conexão, né? Nosso evento, na nossa conferência da Conexão 8. Então, a gente preparou um ambiente, né? Está preparando um ambiente muito prazeroso para que a gente possa fazer essas discussões, essas escutas, aprendizados, né? E que grandes projetos venham sair, né? Dessa linda intenção, né? E claro que o Paulo disse assim, não romantizar, né? Mas é o que a gente intenciona para as nossas gerações futuras, né? Nós, enquanto pais, enquanto mães, né? E mesmo os que não são, é o que a gente acredita num mundo prazeroso para se viver. Paulo, muito obrigado. Nosso muito obrigado a Para Impacto, né? Que é o nosso apoiador aqui, né? Número 1, tem se dedicado, né, com esses profissionais tão de alto calibre, né, de alta categoria, de alta performance. A gente volta na quarta-feira que vem, né, falando com a Fátima e o Cadmo, né, de lixo zero, e é um outro assunto, né, de extrema relevância. A nossa idealizadora do nosso projeto, que hoje está de parabéns aqui, né, fazendo aniversário, e ela ganha, né, essa aula, né, ela ganhou um presentão aqui, né. Então, ela, né, seja muito agraciada com o nosso carinho, a nossa dedicação, né, e estar aqui. E essa live realmente é uma live inspiradora. Exatamente, Mari. Né? É uma live inspiradora e a gente está montando um time aí que possa realmente transformar vidas, transformar pessoas, transformar o nosso Rio Grande, transformar as nossas empresas e principalmente os impactos, né, que causaram no nosso estado e que a gente consiga fazer uma reconstrução, né, como time, né, como equipe, como comitê de crise, né, também a gente consiga trazer, então, né, essa sustentabilidade e também esse apoio, né, tanto intelectual como, né, o apoio desses profissionais para a nossa reconstrução, né, do nosso Rio Grande. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, né? Todas as quartas-feiras, a gente estava fazendo lá no meu perfil, mas hoje a gente ganhou de presente, né? A live aqui no Conexão 8.
E fiquem ligados, né, nas nossas programações, nas nossas estruturas, nos nossos parceiros que continuam chegando, né, para fazer e compor esse time. Nosso muito obrigado, né? Uma ótima quarta-feira. Paulo, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigado mesmo, gente. Obrigada. Adorei, obrigado, gente. Até mais. Vamos Tchau, tchau. seguindo integrando a alma. Vamos lá. É isso Tchau, aí. gente. Beijo no coração e até quarta-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau. Até.